have not broken your heart, you have broken it. And in breaking it, you've broken mine. Tanto o livro, já falei do filme, e hoje eu quero separar, né, falar, assim, terminar falando sobre os aspectos que a psicanálise usa para falar sobre relacionamentos. Com certeza, nós estando nessas instâncias que eu vou explicar, essas estruturas, com certeza nós vamos ter problemas relacionais, como no filme se mostra, no livro se mostra, como eu já falei, um casal jovem, tudo ele sabia dela, desde pequenos um conhecia o outro, tem as rejeições, o papel dela como a mulher, a menina que assume o poder da casa por ter um irmão, um irmão com aspectos esquizoides, estranhos, então ela tomava o lugar, desde criança, o lugar de mulher. Nessa questão, a minha observação, a minha análise foi, se eu tivesse que fazer análise das personagens, eu diria que ela tinha, depois a mais adulta, aspectos infantis e mais adolescentes, vamos dizer assim, por causa da perda da infância, por causa da perda da fase da infância, por ter sido tão dura, de trabalho, de sustentação da casa, né? Enquanto o pai dela existia, até tinha uns certos cuidados, mas o pai dela faleceu, a mãe faleceu muito cedo, o pai dela não era aquela figura forte, né? Como a paternidade nós sabemos que é tão importante na psicanálise, a mãe, inclusive, também, e o irmão, que poderia ser o irmão mais velho, a figura masculina, também era muito debilitada com as suas questões de vícios, de caráter, de personalidade. Então, foi uma moça que foi criada com aspectos de infantis, até quando ela era adulta, e por isso as decisões dela foram muito levada, o conflito era muito grande, né, entre o certo, o errado, o que é bom para ela, o que é bom para a família. Ela tinha as questões da pobreza, né? Então, o que acontece? O id é a instância que nós temos, é uma parte que nós temos no nosso inconsciente. Nós podemos falar que o id, para quem acredita, né, quem é estudioso da psicanálise, sabe que o id é a nossa impulsividade, é aquela parte que nós não temos limites, a gente vive por desejo. Então, o desejo dela era a infantilidade, aquela coisa infantil de querer e fazer, não necessariamente a parte sexual, como foi talvez mostrado mais no filme, mas a parte do livro e até algumas partes do filme infantis, aquela parte impulsiva de gerar ciúminhos, de gerar joguinhos, essa é a parte do id. Então, quando nós temos o id de uma forma bem pulsante, né, significa que nós, muitas vezes nós vamos ver, nós na clínica vemos até muitas patologias, doenças, que o id é bem mais aguçado. Ele a pessoa impulsiva, ela não tem muito a noção da realidade e a fantasia. Então, o id, ele
ele pura e simplesmente só, ele é só a parte do desejo, ele é a parte do que eu quero, não importa o que fira, o que gere angústia, os jogos que eu posso causar, eu vou jogando de acordo com o meu desejo. E isso tinha na vida de Catherine. Assim como Heathcliff, o rapaz que também sofreu várias rejeições, várias humilhações, vários sofrimentos. No caso de Heathcliff, tinha muito aguçado a parte do sadismo. Tanto que no livro não, mas no filme, no livro mostra como uma coisa assim muito amargurada, ressentida. Então ele sempre tinha uma resposta má, sempre tinha ou ele era muito quieto, calado, ou quando ele gerava alguma opinião, era de baixo, alguma amargura, alguma, né, a famosa a gente fala patada, né? Ele sempre dava uma palavra ríspida, porque ele era uma pessoa amargurada, devido todo o sadismo. No filme, mostra símbolos de sadismo e masoquismo. Tem uma parte no filme que mostra lá duas pessoas se relacionando de forma sádica, mostra as agressões, as palavras deles, né? Não só o casal principal, Heathcliff e Catherine, como toda a família, era muito aquela coisa de sadismo, né? O sadismo, ele é muito forte na psicanálise, né? Porque a gente estuda o sadismo para quê? Para tratar os casais. Quando você se torna sádico, você fere, você machuca, você, através de palavra, através do silêncio, através da ignoração, né? Como Heathcliff fazia, não se comunicava bem. Então ele se silenciava, fugia ou até feria. Então esses são aspectos sádicos. O sadismo tem a ver com sofrimento e muitas vezes é a repetição de um ciclo sádico que você viveu na sua infância. Qual o certo? Por isso que nós fazemos terapia, análise. O certo é nós entendermos nós mesmos para ver quando que nós somos sádicos e quando nós somos masoquistas. Masoquismo. Quem é o masoquista? Aquele que vai recebendo e vai aceitando aquela toxicidade, aquelas feridas e vai ferindo e não sabe falar não sabe colocar limites, né? Então, esses dois critérios que eu falei, o masoquismo e o sadismo e o id, ego e superego, são muito usados na psicanálise, que foram muito expostos no filme. O que é o ego? O ego seria a instância do controle. Um ego saudável, o ego ele pode ser fraco. Quando que o ego é fraco? Quando ele a balança dele tanto vai para o superego demais, como para o id demais. Quem é o ego? Aquele que controla, aquele que tem equilíbrio. Bom, eu posso viver sobre prazer, um prazer não um prazer egoísta, um prazer sádico de machucar, de ferir, mas um prazer de viver uma vida feliz. Todos nós, quando na psicanálise fala libido, prazer, as pessoas muitas vezes entendem que é só área sexual. Não, é a prazer de vida, a pulsão de vida, é você ter uma vida feliz ao lado de uma pessoa, você ter momentos felizes, de brincadeira, lúdico, de olhar a contemplação do lugar que eles moravam, um lugar muito bonito, né? Logicamente que no livro reflete o acinzentado, que eu já falei, o fúnebre, né? Daquela época, né? Até porque eles estavam na Inglaterra, um lugar frio, mas tinha momentos, né? Como eu já falei, que eles viam a natureza de outra forma. Então, a parte do ego é a parte que consegue entender que você pode ser feliz com prazer, mas também você tem limites para isso. Você tem como viver debaixo de um limite de não ferir o próximo, não machucar o próximo. Dá muito bem para nós sermos felizes, deixando não particularmente todas as pessoas felizes, porque senão nós seremos masoquistas, atender todos os gostos, né? Que nem eu sempre falo,
é muito bonito ser herói, né? Eu falo até para os meus pacientes, muito bom ser herói, mas o herói, ele é solitário, né? Às vezes ele só vive em função do quê? De buscar a felicidade do outro. E nós também temos que buscar a nossa felicidade também. Aí entra o superego. Superego é a nossa, digamos assim, para algumas pessoas que dizem a consciência, aquelas normas sociais que foram colocadas para você como certo e errado, tanto pelos seus pais, como pela sociedade, os limites da sociedade, as regras da sociedade que nós temos que viver sobre ela. Por isso que falam que os perversos, os mais narcisistas, psicopatas, que entram no critério da perversão, são pessoas que são o quê? Contra o sistema, contra o superego delas é muito mais frágil, o ego é frágil, porque deixa o id prevalecer, e o superego delas praticamente é muito fraco, né? Então aí não vem aspectos de empatia, de amor, não, eu não vou fazer porque tem limites para se fazer algo, porque meu pai e minha mãe ensinou algo para mim, ou a cultura ensinou, ou a civilização ensinou. Eu sempre falo desse livro, O Mal da Civilização, porque o mal, por quê? Porque não agrada a minha pulsão do id, né? A pulsão, o desejo. E por exemplo, eu posso andar 200 por hora. Não posso andar 200 por hora. É legal? É legal. Vamos para a velocidade, o prazer da velocidade. Porém, vai machucar alguém vai ser machucado. Um exemplo que eu tô dando simbolicamente. No filme, se mostra essas questões. Eles eram muito mais funcionais, demonstravam aspectos de desejo do que realmente o pensamento adulto, maduro, por ser um ego frágil, como eu já expliquei. Como que nós vemos que o superego da Catherine agiu? Quando ela resolve por abdicar do seu prazer, do seu amor passional, da sua pulsão passional, para ter uma vida mais pacata, uma vida mais branda, uma vida menos caótica, que era quando ela tinha relacionamento com o Heathcliff, quando ela tinha relacionamento com o rapaz que ela cortejou, que cortejava ela, que naquela época tinha os casamentos preparados, arrumados até por causa de questões financeiras. Isso leva muito à biografia do livro da autora, né? Então, assim, nós olhamos e vemos que para ela viver aquele relacionamento entre os dois, existe um conflito. O conflito que é melhor para mim a viver um casamento de paz, de conveniência, o superego ali, não. Você não vai sair da norma de casar com um cigano, com um filho, um órfão, um bastardo, e ela abdicou da sua paixão, do seu amor. Dava para fazer as duas coisas? Não sabemos, porque para ela teria que ser muita análise ali, muita terapia, para que ela entendesse o que ela bem queria. O que eu penso? Que a felicidade, o amor, eles andam juntos tanto com paz, como com paixão, também com desejo. Não tem como você viver tanto que ela fica super entediada com aquele casamento. Ela gosta do marido como uma pessoa boa, como uma pessoa, né, assim, uma pessoa gentil. Não é um homem mau, maligno, é um homem bom. Mas não era aquela pessoa que ela amava, né, com todos porque eles se espelhavam, né, a afinidade dos dois, o espelhamento dos dois era muito forte, dela e do Heathcliff. Eles tinham muitos aspectos em comum. Se não fosse tantos joguinhos infantis e tanta fragilidade no ego, talvez ali eles tivessem um relacionamento bom. E também comunicação.
se na comunicação deles, tanto que a comunicação foi ruim, ele ouviu, ele saiu correndo, uma contou, a empregada contou, é um drama total do livro, né, e do filme, sendo que quantos casais eu atendo, quantos casais a gente vê que não tem comunicação, simplesmente ouviu, sai, eu entendo, né, que existe comportamentos infantis. Como que é um comportamento infantil? Quando você fala com uma criança, o que acontece com ela? Ela muitas vezes sai, né, ela faz birra, e dos comportamentos, né, que a gente olha, esquizoide, que na psicanálise fala também, é esse comportamento de não enfrentamento, de não amadurecimento, de não sentar, de não se comunicar bem, de fugir, sempre fugindo, um fugindo do outro. Quantos casais eu atendo, quantos casais, não que eu atendo muitos casais, mas experiência de profissão, é essa coisa de cão e gato, sendo que poderia sentar e resolver o que querem, né? O que eu quero. Se essa é a pessoa que eu escolhi, vamos nos comunicar, vamos falar o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu amo, se eu não amo. Ah, mas o que é o amor, né? Definição do que é o amor. O amor é a definição da maturidade também, de um amor maduro, um amor que não só quer bem para si, mas também não quer ofender a si mesmo e também quer bem para o próximo. E essas questões de comunicação eram muito ruins com eles devido ao ego frágil e à infantilidade. E a simbiose dos dois, como eu falei, como eles eram muito parecidos, eles tinham aspectos muito assim de loucura e morte, né? Eu só vivo se a pessoa existir, com a existência da pessoa, conforme a pessoa está, se ela não existir, eu também não existo. Isso nós vemos até em patologias, em transtornos que as pessoas elas se apaixonam demais. E isso é porque ela não tem um eu formado, ela não tem um self formado. A gente até tem um psicanalista que fala o falso self, aquele que vive conivente a todos os tipos de pessoa. Então, por exemplo, ela com o marido lá, que era mais calmo, mais uma coisa pacata, mas ela vivia lá naquele jeito. A partir do momento que o Heathcliff aparece, já muda a opinião dela, ela já muda o comportamento dela, ela já se cede às paixões, os desejos dela, mesmo casada. Então, você vê uma simbiose entre os dois, que é um espelhamento dos dois, porque os dois sofreram muito juntos, né? E sofreram igualmente agressões e traumas. Por que eu falo tudo isso? Pra gente trabalhar na clínica, eu trabalho na clínica os casamentos, toxicidade, infantilidade, má comunicação, masoquismo, sadismo, sempre tem o sádico, o masoquista, ou aquele que é os dois ao mesmo tempo, sempre tem, né, quando um tá com ciúme, com raiva, vai lá e usa os filhos, ou usa alguém, e fala e confronta na frente dos outros, expõe a vergonha. Então tem tantos aspectos que aqui eu ia ficar vídeos e vídeos falando, mas isso para mostrar para vocês quanta coisa pode acontecer no relacionamento, numa análise de uma clínica, né? Na análise da clínica do casal. Então, foi quando se envolve casais, né? Eu gosto muito de fazer análise de filme. Então, aspectos masoquistas, aspectos frios, né? Doloridos, a morte ali sempre rondando eles sempre falando de morte. Então, assim, existe casais que sempre naquele conflito de vai acabar, vai ter o luto do casamento, o luto muito forte, embora no filme, no livro seja muito simbolicamente bem colocado, assim, como as árvores, os morros, a casa, tudo era muito escuro, a característica deles muito fúnebres e muito de demonstração de luto mesmo, né? E houveram muitos lutos
ali nas questões dele. E para terminar, eu queria falar sobre o mecanismo de defesa e trauma. Heathcliff, ao sofrer abusos na infância e rejeição, desenvolve um sadismo, como eu falei, né? Que desloca o ódio para Catherine